Olá, galera, tudo bem? Então, na nossa última aula de redação, eu tinha pulado o capítulo 4 do editorial e eu fiquei de voltar nesse capítulo com vocês. E hoje é o dia. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre um editorial para um artigo de opinião? Sendo que ambos os gêneros são pertencentes, são característicos e muito comuns na linha jornalística. Por exemplo, bom, meus amores, as diferenças são bem pequenas, a começar pelo autor do texto. Quem é o autor de um artigo de opinião? Geralmente é o leitor. É ele quem escreve para o jornal, para as revistas ou para o blog e expressa a opinião dele enquanto indivíduo. Já o editorial, ele é diferente. O editorial, ele também é uma exposição de ideias. Porém, as ideias expostas ali não são ideias de uma pessoa só, de um indivíduo só. Geralmente, os editoriais, eles expõem ou eles expressam o ponto de vista do canal pelo qual ele é veiculado. Mas como assim? É simples. O que a gente espera de um texto jornalístico? A gente espera informações. A gente espera que seja um texto referencial e que nos informe alguma coisa, certo? Fora isso, não pode ser considerado do gênero jornalístico ou pertencente ao jornalismo. Porém, houve a necessidade, em determinada circunstância, de o jornal ter a sua própria voz. A revista ter a sua própria voz também. Mas como eles poderiam expor esses ideais se nesses meios, nesses canais, espera-se apenas que sejam expostas informações, notícias ou reportagens. Então foi criado esse gênero, o gênero editorial. E como ele é feito? O texto, ele é muito parecido, muito semelhante ao artigo de opinião, porém, ele geralmente é escrito na terceira pessoa. Tende também, dependendo do canal, da bandeira do jornal, tende a impessoabilizar o verbo, ou seja, não dá uma voz para o verbo, então você não sabe distinguir quem é o sujeito daquela fala. E o principal objetivo desse gênero textual é deixar claro o que o jornal pensa sobre determinado assunto ou situação, o que a revista pensa sobre determinado assunto ou situação. Sabe onde tem muito editorial e a gente não dá conta, a gente não percebe porque mistura com as notícias? Nos jornais televisivos, por exemplo, quando os apresentadores, eles vão falar sobre, eles reportam um pronunciamento feito pelo presidente. Jair Bolsonaro pronunciou isso. Aí eles dão a notícia, que é a função do jornal. Assim que dão a notícia, eles fazem ali um comentário de cunho argumentativo. É um editorial também. Ou então, por exemplo, eu assisti um vídeo no Facebook, se eu encontrá-lo, eu até compartilho com vocês, de uma jornalista, não sei nem de que canal que era, que ela reporta sobre a pandemia e aí ela fala dos casos, ela faz uma atualização dos casos no Brasil e faz isso em comparação com os outros países. E aí, o que ela faz? Depois que ela reporta a informação, a notícia, ela faz um comentário, tipo assim, demora uns 5 minutos, é uma reflexão mesmo sobre o assunto. Aí ela fala assim: a China precisou chegar à margem de tantas mortes para agir. A Itália chegou à margem de tantas mortes para agir. Aí ela vai fazendo esse paralelo e no final ela pergunta: e o Brasil? Vai agir quando? Porque já tem exemplo de todos os outros países. E se o povo ainda não entendeu que é para ficar em casa, que a pandemia é real, que o problema é real, o povo já está com problema. Então, e o interessante é que toda essa articulação, toda essa reflexão, em momento algum é apresentada na primeira pessoa. A jornalista não fala, porque eu acho que o povo... Não tem isso. Não tem. Ela está só
produzindo ou repetindo uma informação ou uma reflexão que antes foi considerada em pauta com toda a equipe do jornal. E a maioria, pelo menos, concordou que aquela reflexão deveria ser levada ao ar. E é assim que funcionam os editoriais também. Geralmente, o autor dos editoriais escritos são o editor-chefe da revista ou o editor-chefe do jornal. Porém, ele não expressa a opinião dele sozinha. Ele expressa a opinião do jornal. E essa opinião, ela é montada a partir de uma pauta, de uma reunião de pauta. Eles chegam à conclusão e aí ele reporta a informação. Suponhamos que haja uma reunião e eu seja a editora-chefe. E aí a gente vai falar sobre a situação atual no Brasil e aí a gente vai falar sobre relaxa ou não a questão do isolamento social. Já está na hora de voltar ativa ou permanece do jeito que está? Aí a maioria do grupo, do corpo do jornal ao qual eu trabalho, acha que o isolamento ele precisa permanecer como tá, não mexe. Só que eu, a editora-chefe, acho que tem que mexer. Não chega de isolamento. Eu posso atropelar os argumentos dos outros colegas e colocar só os meus no editorial? Não, porque o editorial não é meu. Embora seja escrito por mim, a editora-chefe, ele obrigatoriamente, é uma regra. É isso que diferencia do artigo de opinião. Ele expressa as ideias do veículo da informação. Então, é a bandeira do veículo quem é a voz, quem argumenta. Dependendo do estilo do jornal, a linguagem é muito parecida com a linguagem do texto dissertativo argumentativo, aquela redação do Enem que a gente já está habituado a fazer, que a gente já tem um conhecimento. Agora, se a gente estiver falando de uma revista teen, de uma Capricho da vida, aí os editoriais eles são um pouco mais relaxados, uma linguagem mais solta. Vez ou outra usa a primeira pessoa do singular, o eu, muito raramente mesmo. E só nesses contextos bem específicos. Fora isso, ele mantém ali uma linguagem coerente com a linguagem do veículo ao qual ele está sendo publicado. Ele não tem uma página, ele não vem na primeira, na segunda, não tem uma demarcação já feita, ele pode aparecer ali em qualquer lugar. E o mais interessante é que nem sempre ele aparece com o nome editorial. Às vezes, lá no final do jornal, na última página, está escrito assim, ao leitor. Ou carta ao leitor, que é diferente de carta do leitor. Quando aparece carta ao leitor, ou ao leitor, ou expressões sinônimas dessa, são só outras maneiras de dizer que aquele texto é um editorial. Acabou. Simples assim. E qual a importância deles? Dar voz ao veículo que transmite informações. É mostrar que o jornal O Globo, por exemplo, ele não só reporta as informações do cotidiano do que está acontecendo. Ele também expressa o que ele pensa a respeito dessas informações. É só isso. É humanizar o jornal. É isso que um editorial faz. Tá bom? Qualquer dúvida, é só isso. Não tem muitas coisas, é bem simplesinho de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu peço que, se vocês estiverem assistindo o jornal, observam um pouco na maneira como as informações são reportadas e tenta encontrar ali vestígios ou sinais de editorial. Só para vocês se familiarizarem mesmo. E depois disso, dessa aulinha nossa, humilde aulinha, eu gostaria que, por favor, vocês fizessem a leitura, né? Porque as características estão todas ali, nas páginas 575 a 575 a 576, tem aqui as características e a estrutura desse editorial. Tudo que eu falei para vocês está escrito aqui para vocês darem uma lida, caso ainda tenham dúvidas. Depois, vocês vão fazer a leitura do texto na página 577, 577, e responder
a todas as questões das 5, 7 e 8. Todas as questões. Os exercícios e os exercícios de aprofundamento. Tá bom? Só isso. Feita a atividade, manda uma fotinha pra tia. Ok? Ah, tô morrendo de saudade de vocês. De verdade mesmo. E espero que estejam bem e se cuidando. Ok? Beijo, beijo. Se cuidem. Fiquem em casa.